A Ilha Perdida, Maria José do Pré. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba, rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo, a uns 2 quilômetros de distância, e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiko e Oscar, os 2 filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim a distância parecia cheia de mistérios, sob as copas altíssimas das árvores, e as árvores eram tão juntas umas das outras que dava a impressão de que não se poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia: Ai, se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Kiko perguntava: Não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá? Onça? Não pode ter onça. Como é que onça vai parar lá no meio do rio? Nadando? Ouvi dizer que onça nada muito bem. Oscar respondia pensativo: Pode ser. Todos os bichos sabem nadar. Só a gente precisa aprender. Mas eu queria ver o que há na ilha. Falo tanta coisa. E ficavam olhando a ilha perdida. Se falavam com o pai, este prometia: Quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os 2 meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os 2 primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram 2 meninos de 12 e 14 anos, fortes e valentes, montavam muito bem e sabiam nadar. Logo os primeiros dias percorreram sozinhos grande parte da fazenda. Subiram e desceram morros, andaram por toda parte e ao verem o riozinho, onde Vera e Lúcia tinham ido pescar, uma vez com o padrinho, apelidaram de Filhote de Paraíba. Madrinha avisava: Vocês não devem andar tão longe de casa. De repente não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Eles riam-se e diziam que não havia perigo. Continuavam a dar grandes passeios e quando ouviam o sino das badaladas, tratavam de voltar depressa. No terraço da casa havia um grande sino que padrinho costumava tocar todas as manhãs. Dizia que era para acordar os dorminhocos. Mas quando Henrique e Eduardo demoravam um pouco mais nas caminhadas, padrinho tocava 3 badaladas, conforme havia combinado, e eles já sabiam que deviam regressar. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro, olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivesse uma canoa e pudesse ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: Que pode haver lá? Árvores, cipós, ninho de passarinho. Henrique, que com a mão no queixo, olhava pensativo em direção à ilha, depois disse: Vou ver se arranjo uma canoa por aí, nem que seja emprestada ou alugada. Impossível que ninguém tenha uma canoa. Eu sei remar. Aprendi em Santa Amaro com os primos. Os olhos de Kiko brilharam de contentamento. Você sabe mesmo remar? Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos. Nem pense nisso. Papai não deixa. Já pedi muitas vezes e ele não deixa. Continuaram a olhar o rio. Henrique perguntou:
Por que chamam de Ilha Perdida? Kiko explicou. Ninguém sabe direito. De certo porque parece mesmo perdida no meio do rio. Quando viemos pra cá, já chamavam assim. O Bento disse uma vez que morava gente lá, mas não acredito. Acho que é boato. Os moradores dizem isso aqui. Os primos ficaram mais interessados. Quem mora lá? Será possível? Chame o Bento pra cá, para perguntar. Bento era o filho da cozinheira, Eufrosina. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força. Bento! Ô Bento! Vem cá! Ouviram uma voz lá embaixo do morro respondendo. Já vou! Bento estava recolhendo os bezerrinhos do pasto. Quando acabou o serviço, subiu o morro bem devagar. Cansado, suarento e mastigando o capim, encontrou os 4 meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. Henrique perguntou, Bento, você sabe se mora gente naquela ilha? Bento olhou em direção da ilha e coçou a testa. Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. Eduardo levantou-se e chegou mais perto de Bento. Você nunca viu mesmo nada? Nenhum sinal de que há gente lá? Bento hesitou, olhou para o chão, tirou o capinzinho da boca e falou. Para dizer a verdade, um dia eu vi uma coisa lá. Os 4 entreolharam-se. Kiko pediu. O que foi? Conte-me, conte! Vi uma fumacinha saindo do meio daquelas árvores mais altas lá bem à direita. Estão vendo? Naquele lugarzinho vi uma vez sair fumaça. Só uma vez? Veja se lembra, Bento. Só uma vez, mas era uma fumaça comprida que ia subindo, subindo até as nuvens. Oscar perguntou, e você não teve vontade de ver o que era? Eu ainda era pequeno, mas nem pensei nisso. Vocês nesse tempo ainda estavam em São Paulo, não tinham vindo pra cá. Kiko disse, e por que não nos contou isso antes? Respondeu Bento. Ué, ninguém nunca perguntou nada. Agora perguntaram, respondi. Desse dia em diante, Henrique e Eduardo não falaram mais nada na ilha, mas não pensavam noutra coisa. Durante o dia, passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Ali alimentavam um único desejo: seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Quando Kiko e Oscar convidavam os primos para irem até o riozinho, eles iam, mas não achavam graça. Não gostavam do filhote de Paraíba. Achavam insignificante aquele riozinho sapeca que dava 1000 voltas antes de ser engolido pelo grande rio. Um dia, Henrique, que andara sozinho, até mais abaixo da fazenda, voltou nervoso para casa e segredou ao ouvido de Eduardo. Descobri uma canoa velha amarrada lá embaixo na curva grande. Parece abandonada. Eduardo, que estava saboreando um pedaço de goiabada com queijo, quase engasgou e com emoção. Não diga. Será boa para navegar? Não examinei muito bem. Corri primeiro para avisar você. Então vamos. Saíram correndo para o lado do rio e nem ouviram a voz da madrinha. Não demore muito, parece que vem chuva. Pularam moitas, desviavam-se dos galhos dos arbustos, subindo e descendo barrancos. Os 2 meninos foram a ver a canoa amarrada. Na margem do rio, Eduardo foi dizendo pelo caminho. Não conte a ninguém a história da canoa. Se Oscar e Kiko souberem, vão contar ao padrinho e não pode fazer mais nada. Não conto nada. Nem ao Bento. Nem ao Bento. O coração de ambos batia, apressado. Iriam ver enfim a ilha verdejante do meio do rio, aquela ilha tão bonita que tantas árvores,
tanta folhagem, tanta beleza? Devia estar cheia de papagaios, verde de periquitos, enfeitada de flores. Impossível que ali tivesse algum homem ruim. Homens ruins não vivem em lugares bonitos como aquele. Quando chegaram ao lado da canoa, ficaram extasiados, imaginando um passeio que dariam até a ilha. Eduardo observou. Está bem velho. Henrique é capaz de encher d'água. Qual é? Replicou Henrique. Eu acho que está bem boa. A gente pode calafetar os lugares onde ela está estragada. Inclinaram-se e começaram a olhar o fundo da canoa. Henrique pulou para dentro dela e, equilibrando-se, começou a rir. Que bom! Agora sim poderemos dar belos passeios. Eduardo era mais calmo. Espera, Henrique, temos que arranjar muita coisa antes. Arrumar cola para tapar os buracos, levar comida para passar o dia inteiro. É mesmo, não me lembrava disso. Precisamos de uma caixa de fósforos para acender o fogo. Isso eu peço para Eufrazina. A comida também peço para ela. Não vá fazer as coisas de maneira que eles descubram tudo. Não há perigo, Eduardo continuou. Temos que levar uma lata com água para beber. Água? Pois não há tanta água no rio. Mas precisamos de água pura. Essa água do rio deve ser suja. É tão escura. Temos que levar também faca ou canivete. Leva o meu canivete. E o principal, não é contar nada lá na fazenda. Se desconfiarem de alguma coisa, não nos deixarão ir. Naturalmente não se conta nada. Nem deixamos que eles desconfiem. Meia hora depois, voltaram para casa, ainda excitados com a novidade. Não dormiram bem durante a noite. Henrique acordou Eduardo 2 vezes para perguntar se a canoa não teria dono. Tinham resolvido seguir para a ilha na terça-feira. Estavam indo no domingo. Precisavam preparar tudo no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, Henrique teve ideia. Tirar a canoa do lugar onde estava e escondê-la mais longe. Assim, se alguém a procurasse, não a acharia mais. Foram para lá e com grande dificuldade tentaram puxá-la para dentro, mas não conseguiram. Então resolveram cortar muitos galhos de árvore e cobriram-na para que ninguém a encontrasse. Foram depois falar com Nhoque, o homem que lidava com as vacas e no estábulo. Ele estava limpando as unhas com a ponta do facão. Eduardo falou: Nhoque, viemos pedir um favor ao senhor. Ele enfiou o facão no cinto de couro. Quem é que está querendo? O que estão querendo? Henrique foi dizendo. Uma corda boa, dessas com que o senhor amarra bezerro. Gentes, para que vocês querem uma corda? Eduardo piscou para Henrique e falou. Queremos fazer um balanço numa árvore de pomar. Nhoque observou. Só falando com o patrão. Não posso dar corda assim, sem mais nem menos. Eduardo pediu. Ora, Nhoque, faça favor. Não precisa ser corda muito nova. Uma velha mesmo serve. A gente emenda os pedaços ruins. Pacientemente, Nhoque tornou a tirar o facão do cinto, picou o fumó bem miudinho para o cigarro de palha e enrolou enquanto ouvia a súplica dos 2 meninos. Depois disse: Se não se importa que a corda seja velha, levem essa aí que está na cerca. Para alguma coisa ela serve.
Muito obrigada, Nhoque. Muito obrigado. A corda estava arranjada. Durante a noite haviam lembrado que para tapar os buracos da canoa era preciso estopar e pinche. Muitas vezes tinham visto a lata de pinche encostada no canto da casa. Servia para passar no terreiro, onde espalhavam o café. Mas onde arranjar um pedaço de estopa? Foram à cozinha. Eufrosina estava preparando o almoço. Henrique falou primeiro. Eufrosina, você tem um pedaço de estopa velha? É para enrolar uma avenca muito bonita que encontramos na beira do rio. Eufrosina voltou-se e despejou na palma da mão um pouco de caldo que estava mexendo e provou estalando a língua. Para embrulhar a avenca, não se precisa de estopa. Espera aí que dou um pedaço do pano velho. Eduardo olhou para Henrique. Eufrosina tornou-se a provar o caldo e a estalar a língua. Eduardo falou resoluto. Queremos estopa mesmo. Não, senão não serve. Será que você não arranja? Tem algum saco velho? Ela perguntou. Não será para alguma reinação? Vejam lá. Que ideia, Eufrosina. Só depois do almoço. Agora estou ocupada. Mas onde estão os sacos velhos? Diga só. Vão ver na despensa. Agora estou ocupada. Que meninos terríveis. Os dois correram para a despensa e tiraram um grande pedaço de estopa. Levaram para a beira do rio e esconderam-se lá. Só depois do almoço foram tampar os buracos da canoa, calafetaram tudo muito bem e passaram o piche por cima. Havia dois remos, mas um estava quebrado. Henrique emendou como pôde. Passaram a tarde toda nesse serviço e depois de terem coberto a canoa com galhos de árvore, voltaram para casa entusiasmados com o trabalho que julgavam feito com tanta perfeição. Durante o jantar, pediram licença aos padrinhos para no dia seguinte visitarem o fazendeiro vizinho. Era um velho amigo que morava a alguns quilômetros de distância. Costumava ir lá quando em quando. O padrinho perguntou se queriam ir a cavalo. Eduardo corou e respondeu que iria mesmo a pé. Queriam fazer uma excursão e só pediam alguns ovos cozidos para comerem no caminho. Madrinha deu ordem a Eufrosina para, no dia seguinte, bem cedo, preparar um leve almoço para os meninos. Kiko e Oscar pediram para ir também, mas Madrinha disse que não. Era muito longe. Iriam a cavalo no outro dia. Quando se recolheram ao quarto, Eduardo estava sentindo remorso por enganar os padrinhos. Falou a Henrique. Quem sabe é melhor contar tudo ao padrinho? Estão pregando tantas mentiras. Eles podem ficar aflitos quando souberem a verdade. Henrique riu. Será que você está com medo? Sincera, sairemos bem cedo e voltaremos à tarde. Eles nem saberão de nada. Contaremos depois que voltarmos. É questão de algumas horas apenas. Se está com medo, não vá. Sei remar muito bem, vou sozinho. Eduardo não respondeu e tratou de dormir. Mas nenhum dos dois dormiu naquela noite e levantaram de madrugada e foram à cozinha. Lá estava Eufrosina, preparando o almoço para eles levarem: linguiça frita, ovos cozidos, pão, queijo e laranja. Eufrosina fez um grande pacote e deu-lhes também uma garrafa de água. Despediram-se da Boa Preta e desceram o morro em direção ao rio. Lá estava a canoa, preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para conduzi-la rio abaixo. Olharam a Paraíba, estava calma e as águas espumavam nas margens. Eduardo observou.
O rio parece que cresceu. Henrique, hoje está maior que ontem. Preocupado em empurrar a canoa para longe da margem, Henrique respondeu: De certo é por causa das chuvas. Tem chovido muito nesses últimos dias, mas nós voltaremos cedo. Não há perigo. Eduardo teve uma ligeira hesitação. Não será ruim remar assim? Parece que as águas ficam com mais força. Já disse que se você está com medo, fique. Eu vou. E com o esforço que fez ao empurrar a canoa, Henrique caiu dentro da água, molhando-se todo. Não deu a perceber que ficara aborrecido. Pulou para cima da canoa e segurou os dois remos. Eduardo, sentado no banco que havia no meio, segurou-se fortemente nas bordas da canoa e olhou para Henrique, cheio de admiração. Com toda a calma, Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e com o outro impelia a canoa para longe da margem. Ela começou a deslizar, rio abaixo, e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis. Nesse momento, e se perdesse aquele remo? E se não soubesse voltar? E se o rio enchesse mais? Estava muito arrependido e teve vontade de gritar: Henrique, vamos voltar, eu não quero ir. Mas não teve coragem. Ficou quietinho, equilibrando-se com as duas mãos e olhando o rio que corria, majestoso e tranquilo. Henrique sabia mesmo remar. Fez a canoa deslizar sempre ao lado da margem, de modo quase que podiam segurar os galhos das árvores que pendiam sobre as águas. Eduardo começou a achar bonito e Henrique disse: Deve ser 6 horas agora. O sol está começando a esquentar. Neste momento, ouviram o sino da fazenda. Era padrinho que estava tocando como fazia todas as manhãs. Eduardo perguntou: ele está muito longe? Daqui não vejo nada. Henrique respondeu: Nem começamos a navegar e você quer ver a ilha? Está longe ainda. A canoa descia vagarosamente. De vez em quando, Henrique remava um pouco, conversando sempre na mesma direção. Viram lindos pássaros nas margens. Outros passavam gritando sobre as cabeças dos dois. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar, pois sentia toda a roupa molhada grudada no corpo. A canoa começou a balançar de um lado para o outro e Eduardo ficou assustado, mas não disse nada. Henrique estendeu o paletó sobre o joelho e tornou a segurar o remo. A canoa foi indo, o sol batia em cheio no rio e as águas pareciam douradas e prateadas. Eduardo achou bonito e deixou pender a mão na água. Depois olhou o fundo da canoa para ver se não entrava água. O serviço havia sido perfeito. O barco estava bem calafetado. Satisfeito, olhou para a margem. Não havia nem sinal de gente, nem de casas para o lado algum. Era só vegetação e água. De vez em quando algum pássaro passava lá no alto, sobre suas cabeças. Procurou ver a casa da fazenda. Tudo havia ficado para trás. Não havia nem sombra de habitação, e a ilha devia estar longe ainda. Só o rio de águas barrentas e a canoa descendo devagar. Henrique começou a assoviar, despreocupado para mostrar que também não tinha medo. Eduardo assobiou acompanhando Henrique. Depois tomou um pouco da água da garrafa dizendo que estava com sede. Apesar da fome que sentiam, resolveram esperar e almoçar na ilha. Nem sequer abriram o pacote do almoço. A canoa foi descendo o rio, seguindo o curso das águas. Viram árvores enormes,
flores roxas e vermelhas sobressaindo no verde da folhagem. Olhavam sempre para uma e outra margem à procura de gente ou casas, mas só viram água e árvores. Depois de algumas horas, avistaram a ilha. Eduardo foi o primeiro a avistá-la e deu um grito de satisfação. Henrique, veja, é a ilha! Ficou de pé na canoa, mas quase caiu e quase fez a canoa virar. Sentou-se assustado. Henrique abriu a boca com admiração. Lá estava ela, toda verde e bonita, bem no meio do grande rio. Árvores frondosas e dominavam, foram se aproximando cada vez mais, mudos de espanto e alegria. Com o remo entre as mãos, Henrique empurrava a canoa em direção à ilha. A canoa parecia querer descer rio abaixo, porque as águas tinham muita impetuosidade. Afinal, Henrique conseguiu fazê-la aproximar-se da terra. Com um suspiro de satisfação, os dois meninos pularam para fora da canoa, afundando os pés na lama das margens.